Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, 26ª rodada. No Nordeste, clássico regional. Vitória, naquela sua luta para a permanência na Série A. E o Ceará, que está ali pelo meio da tabela, querendo ficar sempre afastado, sempre querendo manter uma boa margem de pontos em relação também à zona de rebaixamento, se enfrentaram. E deu o rubro-negro baiano 1-0, gol no primeiro tempo, uma bola parada, né? Onde eu acho que foi até o zagueiro que cabeceou, já entrando, depois teve aquela polêmica, foi com a mão, não foi com a mão, não foi com a mão, estava impedido, não estava impedido, verificaram que não estava, e o Vitória vence por 1-0 ali, primeiro jogo do Jair Ventura em casa, acho que a primeira vitória do Jair Ventura também, acho que foi o segundo jogo do Jair Ventura, se não estiver enganado, e o Vitória não respira, mas vê um horizonte um pouco mais claro. E o Ceará acende uma luzinha porque deixa de fazer 3 pontos. E aí eu falo, deixa de fazer 3 pontos, o nego pode achar que eu estou menosprezando a Vitória. Não, não. É porque os dois precisavam de 3 pontos. O Ceará não foi jogar contra o Vitória achando que ia perder. Foi jogar contra o Vitória achando que ia ganhar. Então não ganhou 3 pontos. Poderia ganhar até 1? Seria legal também se ganhasse. Então foi um jogo onde os dois precisavam dos 3 pontos. E acabou o Vitória levando a melhor. Mas nesse jogo tem 3 pontos que eu vou falar aqui que me chamaram a atenção. Ontem no jogo do Bahia algumas coisas me chamou a atenção também. E eu estou começando a prestar atenção nisso porque é interessante. Ontem no jogo do Bahia, o jogador do Bahia foi expulso por simulação. Ele tomou um cartão amarelo porque simulou e foi expulso porque tomou o segundo cartão amarelo por simulação. O futebol brasileiro tinha que fazer mais isso. Simulação tinha que tomar cartão amarelo o tempo inteiro. E o jogador que prejudicar o seu time por simulação tinha que ser punido pelo clube. Mas o problema é que acaba que muito torcedor acha que isso é malandragem. Se o jogador não fizer isso, é otário, não presta para o time dele. O treinador também não cobra, a direção também não cobra. Aí você vê um monte de ator, não jogam nada, mas fazendo teatro dentro de campo. Ontem, o jogador do Bahia foi muito bem expulso. E hoje, teve algumas coisas que me irritaram. E uma dessas coisas custou caro para o Ceará. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, que está feliz, né, com esses 3 pontos. Você, meu amigo torcedor do Vozão, que está triste, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado, compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não deixe de hypar os vídeos que você está assistindo. Hypar é uma maneira de você pontuar os vídeos. Depois que você curtir, vai abrir uma aba escrito Hypar, você vai lá e clica. Então vamos aqui logo para a classificação. Tá? Com esta vitória rubro-negra, o Vitória está ali na 17ª colocação com 25 pontos. Ele ultrapassa o Juventude. Tá? Tá ali com 25 pontos. Agora, a 3 pontos do Santos. O Santos tem um jogo a menos. Beleza. Mas está ali a 3 pontos do Santos. Encosta um pouquinho. Vai ser de uma hora para outra que vai sair? Não. É um trabalho de formiguinha. Tu vai nadar e ainda não vai ver terra à vista, né? Só tá vendo água ainda. Mas uma hora nadando,
respirando, pode ser que veja terra à vista. Está mais próximo agora do Vitória. Será que na próxima rodada pode sair? Acho que não, porque se o Vitória ganhar, vai a 28 pontos e o Santos perder, o Santos vai ficar com 7 vitórias e o Vitória com 6. Ainda não sai, mas já encosta. Você tem um Internacional ali com 29 pontos, você tem um Atlético Mineiro com 29. Ou seja, já ficou mais próximo da galera. O próximo jogo do Vitória é na 27ª rodada, no final de semana, é contra o Vasco aqui no Rio de Janeiro, tá? Tem o Vasco aqui no Rio de Janeiro, para o Vitória conseguir, né, ali mais alguns pontos, que seja um ponto. De grão em grão, a gente consegue, de degrau em degrau, né, se consegue as coisas. Bom, e o Ceará? Com esta derrota, o Ceará está ali na 11ª colocação com 31 pontos. Nesse momento está a 6 pontos do Vitória. É uma margem boa, tá? É uma margem boa. Tem um jogo a menos, tá? Então, ainda não é para desesperar, mas tem que manter cautela, mas não dá para desesperar. Tem muito time atrás, Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Internacional, Santos. E aí, se você pegar o futebol do Ceará é melhor do que o do Internacional hoje, não é pior do que o do Santos, não é do que o do Atlético Mineiro. O Ceará é um time competitivo. Mas se tivesse marcado um pontinho, era melhor. Está ali na 11ª colocação, com 31 pontos. Ninguém pode ultrapassar, porque agora só tem mais um jogo que, que, que é o do Flamengo com o Cruzeiro. Eles estão brigando pelo título, então não afeta em nada o Ceará. E o outro jogo que está tendo nesse momento que eu estou gravando é do São Paulo com Fortaleza. O São Paulo tem 35 pontos, está ganhando nesse momento do Fortaleza, está ainda 38. Também não atrapalharia em nada. Então, o Ceará termina ali no meio da tabela, na 11ª colocação. O próximo jogo do Ceará é em casa contra o Santos. Um adversário ali mais ou menos direto. Então, o Ceará joga em casa contra o Santos. Tem aí que fazer ponto para começar a não correr risco. Então, é um jogo bom para o Ceará fazer ponto, até porque o Santos hoje é um time que bate ali com o Ceará. Não tem o Neymar acho que ainda está machucado. O Neymar, apesar de tudo, ainda faz uma diferença. Bom, vamos lá então aqui para a gente falar do jogo. Mas antes de falar do jogo, tem 3 pontos que eu queria citar aqui. Bom, teve um lance no início do jogo com o jogador Eric do Vitória, ali pelo lado direito, na intermediária, né? O Vitória saindo para o ataque, que o jogador do Ceará vai no corpo dele, vai no corpo, né? Cara, esse Eric me cai, rola no gramado com a mão no rosto. Porra, o contato do jogador do Ceará foi no corpo. Ele botou a mão no rosto, cara. Botou a mão no rosto. Porra, parceiro. Ninguém avisa pra esses caras que tem câmera. Pô, isso é feio pra caralho, parceiro. Eu acho que as torcidas têm que começar a fazer algumas coisas. Falar agora, pô, meu irmão, tá feião, parceiro. Querendo cavar uma situação. Porra, nem tocou no rosto, cara. Meu irmão, essa é a minha opinião. Eu acho isso ridículo. Ridículo. Esse é um ponto. Ah, atrapalhou o Vitória alguma coisa? Não, não atrapalhou nada. Mas, porra, pra que isso? Outro ponto. Aí atrapalhou. Um pouco antes do lance do gol do Vitória, teve um encontro lá, uma chegada do jogador do Vitória no jogador do Ceará, no Pedro Henrique. O Pedro Henrique
ficou rolando no gramado. E o jogo seguiu. O juiz não deu falta. Ele ficou rolando no gramado, para lá e para cá. E o jogo rolando. Aí a bola voltou próximo da onde o Pedro Henrique estava. Ele continuou lá, fazendo o teatro dele. Bola foi para dentro da área, voltou, passou próximo dele. Ele estava sentado e a bola próximo dele. Ele sentado, sei lá, estava mexendo lá no pé, amarrando o cadastro da chuteira. Aí tem o escanteio. Ele levanta e sai andando. Nem mancando ele saiu. Ele saiu andando. E a jogada estava saindo ali por onde ele estava, aonde ele devia estar ajudando a marcar. Será que se ele estivesse ali marcando, não ia ter o escanteio? A gente não sabe. Mas, porra, irmão. O que ocasionou, o que teve de benefício para o Ceará o Pedro Henrique ficar fazendo essa cera? Cera não, esse teatro. O que ocasionou é que ficou um homem a menos marcando, o Vitória em cima, conseguiu o escanteio saiu o gol. Na boa. Se eu sou o treinador, eu falo, Pedro Henrique, isso aqui. A bola ficou passando próximo de onde você estava e você sentado, irmão, no campo. Sentado no campo. Se eu não estiver enganado, eu posso estar enganado, mas o zagueiro do Ceará ficou olhando para ele. O zagueiro do Ceará ficou olhando para ele. Tipo, porra, ele tá de sacanagem, né? Porra, ele tinha que estar ajudando a gente aqui a marcar. Porra. Isso é foda, né? Pô, pelo amor de Deus. E a outra coisa que eu queria falar agora de positivo. De positivo. É sobre o goleiro do Vitória. Pô, irmão. O Ceará pressionando, chutando, pá, coisa e tal. Muitos vão chamar o goleiro do Vitória de otário. Provavelmente vai ter até torcedores do time do Vitória chamando ele de otário. Mas mesmo o Ceará pressionando, ele pulando, fazendo defesa, eu não vi o goleiro do Vitória fazer cera, fazer teatro. Teve uma bola que o jogador do Ceará dá de bicicleta ou voleio, ele pula, bate na trave, a bola sai. Se é outro goleiro, já tinha caído ali, rolado, falado que tinha machucado a costela. Porra, cara, ele seguiu o jogo como a maioria dos goleiros europeus fazem. Você vê o goleiro europeu fazer muita cera? Pô, então, cara, eu quero. Minha opinião é essa. O torcedor do Vitória pode ficar chateado. Mas eu bato palma pro goleiro do Vitória. Espero que ele continue assim. Que ele não caia nessa desses goleiros que ficam fazendo cera o tempo inteiro. Aí eu me pergunto: porra, o goleiro não treina? Ele não treina caindo pra lá, caindo pra cá o tempo inteiro? Ele para toda hora o treino. Pô, para aí que eu me machuquei. Não para, irmão. Aí no jogo tem que parar o tempo inteiro. Então, parabéns ao goleiro do Vitória. E o jogo, cara? O jogo foi parelho, né? O Vitória faz o gol nessa bola parada, que eu falei. Depois o Vitória recua um pouco, dá campo pro Ceará. O Ceará vai para dentro. E aí, tenta articular. O próprio jogador do Ceará, o Richardson, diz que não começou bem, o Ceará não começou bem, realmente não começou. Depois começou a gerar mais a bola, conseguiu gerar mais a bola, conseguiu controlar mais a bola, mas não conseguia muita articulação. E aí a única jogada é aquela bola dentro da área de qualquer maneira pro Pedro Raul. Não vai ser assim. Ele é alto, mas porra, tem que ter. É onde? No primeiro pau, no segundo pau? Como é que é? Não, pega a bola e bum, para dentro da área. Não vai funcionar sempre. No segundo tempo, ficou muito um ataque contra a defesa, e o Vitória uma vez ou outra tentando sair, mas muito mais o Vitória segurando o resultado de 1-0, o Ceará botando pressão. O Ceará criou oportunidades, poderia ter até sido empate. Se saísse o empate, não seria como é que eu vou falar? Não seria errado, porque o Ceará teve um volume para isso. No último minuto de jogo, teve uma cabeçada onde a defesa do Vitória toda parou, o cara cabeceou sozinho e cabeceou para fora. Então, se o Ceará tivesse empatado, não seria injusto. Mas não entrou. E o Vitória conseguiu os seus 3 pontos. Aí você pega aqui
a estatística, você vê que o Ceará teve mais chutes, mais posse de bola, mais precisão nos passes, é, é, tentou mais. E o Vitória se defendeu bem. Correu um risco, porque deu muito campo para o Ceará, mas o sistema defensivo do Vitória teve uma falha ou outra, mas conseguiu bloquear muito. Faltou um pouco de criação do Ceará, não conseguia entrar por dentro, e aí ficou muito no segundo tempo também, bola jogada dentro da área, sem muita precisão. Depois que entrou o Vina, entrou até o Mugni, teve algumas jogadas pelo meio lá, o Mugni teve uma boa chance, aí chutou para fora, mas o Vitória conseguiu se segurar ali naquele 1-0 e levou para casa. Então, cara, o Vitória foi feliz, foi eficiente, e o Ceará não. Então, 3 pontos para o Vitória, 3 pontos em casa é o que o Vitória precisava. Mas foi um bom jogo. Não foi um jogo ruim, não. Foi um bom jogo. O Vitória poderia ter tentado um pouquinho mais, né? Não ficado tão atrás. E o Ceará poderia ter um pouquinho mais de refino no trabalho com a bola ali. Mas foi um jogo bem interessante. E uma justa vitória do Vitória, porque fez o gol e conseguiu se defender. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.